Começando mais um podcast, Vendendo Maringá em parceria com a Central Imob. E aqui sempre ao meu lado, o Nelsinho Júnior. Nelsinho, uma satisfação sempre estar contigo aqui. E a parceria com a Central Imob é cada dia um aprendizado, né? Então hoje nós temos outras duas personalidades de Maringá, imobiliaristas aqui, que são referências. É isso aí. Bom, começando mais um podcast Vendendo Maringá, em parceria com a Central de Negócios Imobiliários de Maringá, Central Imob. E aqui a gente sabe que nesse podcast a gente só conversa com os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. E hoje não poderia ser diferente, né, Marcel? Nossa, duas pessoas, assim, não só duas pessoas ilustres, como dois amigos nossos. Dois amigos conhecidos há anos, né? E a gente até brinca aqui que um trouxe um breve currículo, né? Um trouxe. Um trouxe um breve currículo, outro trouxe, só coloquei pauta, porque eu não deixei para falar na hora aqui. Não, na verdade eu já estou estudando já para publicar o livro dele, então já começou aqui, ó, já é um breve, né, o breve relato dele. Olha lá, o currículo aqui do nosso amigo. Mas vamos apresentá-los então, né? Então hoje aqui... Antes, né, Nelson? Você que está assistindo a gente aí, segue a gente, curte, Vendendo Maringá, Central Imob. Sempre bom lá dar um cliquinho lá, um curtir. É isso aí. Seguir o podcast também, né? Estamos lá no YouTube. Sempre vai ter conteúdo muito bacana relacionado ao mercado imobiliário. A gente vai ter muita coisa pela frente ainda, que vamos dar muita dica, né? Muita coisa bacana. Na rede social, no Instagram, @Vendendo Maringá e @Central Imob. É isso daí. E quem está aqui hoje com a gente, não? Bom, hoje estamos com o Junzi Shimauchi. Isso aí. Depois vai explicar o significado desse sobrenome, hein, Junzi? Opa! E também com o Cláudio Moraes, o Junzi, que é da Proposta Imóveis, o Cláudio, que é da Moraes & Moraes. É isso aí. Bem-vindos aqui. Obrigado. Uma satisfação muito bem estar com vocês aqui, dividindo a mesa. É isso aí. Como o Cláudio mandou um currículo bem assim, pequenininho, assim, né? Eu vou começar com o Junzi. Mas, Junzi, bom, primeiramente, bem-vindo novamente. E queria que a gente costuma fazer, Junzi? A gente costuma querer saber da tua vida mesmo, né? Okay. Como a gente sabe o teu engajamento, já por passagem por todas as instituições relacionadas ao corretor, ao mercado imobiliário, a tua experiência. Mas você não fez só isso a vida inteira, né? Apesar da impressão que foi, né, Junzi? Até pelo teu envolvimento com tudo isso, né? É o segundo emprego, como diz, né? Mas conta pra gente, você nasceu onde? Chegou aqui em Maringá? Quem é o Junzi, né? Quem é o Junzi? Da onde veio o Junzi para Maringá? Ok. Bom, primeiramente, obrigado, Júnior, Marçal, Moraes, nosso companheiro aqui. É sempre uma satisfação a gente estar aqui, que é importante, né? Eu achei muito interessante até esse podcast que nós estamos fazendo. Eu acho que realmente para conhecer, às vezes nossos companheiros, colegas nossos, a gente não conhece a vida da pessoa. E você conhecendo a vida, eu acho que fica muito mais assim, mais próximo das pessoas e a gente começa a entender melhor certas situações, um comportamento que a pessoa tem, a gente começa a entender melhor. Eu acho que isso é muito importante. E aí, muito parabéns de vocês, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Né? Porque às vezes a gente só conhece a pessoa ali numa discussão profissional, né? Com certeza. E não chega, né, a entrar em alguns detalhes, né? Da construção da personalidade dela, de onde que veio. Tipo assim, você conhece o Junzi? Conheço. Você conhece ele mesmo, sabe de onde que ele é, o que ele fez, o que ele não fez. Quais as dificuldades. Você começa a perguntar, você fala, puxa vida, será que o Junzi trabalhou no IBC? Será que é esse Junzi mesmo? Eu conheço só da proposta, olha lá, eu vejo ele lá. E normalmente eu falo assim, poxa, você trabalhando no IBC? Pois é, meu pai era tal, entendeu? E justamente você tem uma ligação direta com a família dessa pessoa também. Bem isso, então eu acho que isso é interessante, né? Então, como o Júnior, você tem me perguntado de onde eu vim, claro que eu nasci em estado de São Paulo, Araçatuba, nasci com um ano e pouquinho, vim a Maringá, meu pai era pecuarista, inclusive era muito bem sucedido lá em Araçatuba, que era poucos que tinha na época, a jardineira da época, era só meu pai que tinha naquela região. Tanto é que meu pai não trabalhava no final de semana, ele trabalhava
quando era no sítio, é claro, né, a área rural, e o pessoal vinha olhar que nunca tinha visto uma jardineira. Legal. Então você vê como é que era a importância que ele mas tinha. explica, que ele era agora bem... é o seguinte, já temos que dar uma pausa e explicar o que é jardineira pro pessoal, porque tem gente que não sabe. Era A antigo. jardineira é uma É verdade. mulher que trabalha no jardim. É verdade. Jardineira é aquele antigo ônibus, né? Aberto, ônibus lateral aberto, e tal, é. né? Entendeu? Então era bem assim interessante. Você sabe que aqui né? em Maringá tem até para exposição, uma Sim, jardineira que era da muito Garcia, comum né? aqui em Maringá Sim, também. Da Garcia, que ainda, É. quando faz o desfile, né? É desfile da Garcia, então realmente... Era um ônibus, né, que transportava normalmente trabalhadores, muita gente, Sim, enfim, né? E que era todo aberto, né? Era todo assim. aberto. Aliás, trabalhando nem tanto, aquilo era mais realmente para passeio, porque Passeio, era na base, é. o trabalhador andava de carroça mesmo, sabe, na época, né? Isso, pelo menos, meu pai contava, porque eu não sei bem como é que era, porque eu vim com um ano e pouco para Maringá, e viu que Maringá tinha o chamado Ouro Verde, que estava a plantação, que estava tendo a cafeicultura em ascensão, e onde que eles vieram tudo para Maringá, passado no ano 60 e pouco, que seria em torno de 10 anos e pouco, houve aquela geada negra e acabou tudo. Aí Vieram em 51 para cá. É 51, é 52, né? Porque eu nasci em 51, então em 52, quase 53, viemos para Maringá. Então você nasceu em Araçatuba Araçatuba mesmo, ficou um ano e pouco, né? E eu pergunto pra você, e o pai, ele, antes de Araçatuba, você sabe de onde ele Não, veio? são tanto minha mãe como meu pai, como diz, são estrangeiros mesmo, vieram do Japão, Já naquela vieram do Japão época. mesmo. Exatamente. Você é Nisei. Eu sou Nisei mesmo, né? Então meu Nisei. pai e minha mãe Filhos japoneses. São dois japoneses mesmo, e eu já sou meio bem brasileirado. Eles vieram mesmo, da né? guerra, vieram ou não? Não, antes da guerra, a primeira guerra, né? Porque a primeira guerra é 1919, né? Então eles vieram em 1915, por ali. eles Né? chegaram Eles vieram bem antes. criança também, né? Vieram criança. Criança também. E né? ficaram lá em São Paulo, no interior de São Paulo mesmo. Exatamente, porque tudo que vieram pela via Porto de Santos, Sim, eles passava embarcavam ali e depois ia tudo para o interior de São Paulo, né? trabalhando Maioria na parte, maioria para o noroeste, que seria. E onde eles ficaram, e onde as perrenhas deles lá, no caso deles, passaram, que eles não conseguiam falar, quer dizer, não falavam japonês, quer dizer, eles vieram iludidos, na verdade, né? Porque o Japão estava passando fome, o pessoal lá. Então o imperador pediram para sair, que o Brasil era futuro, ela tinha de tudo, entendeu? Mas não era bem isso. E coisa vieram louca, com né? Então, e vieram um lugar que não conseguia falar, logicamente não conhecia a palavra, a língua portuguesa, então eles passaram, é tudo a base de mímica que eles tentavam se relacionar com as pessoas. Então passavam muito dificuldade grande. mesmo, passaram, né? Imagina, o Japão quebrado, né? Eu vi uma palavra dessa, né? Na época realmente não tinha. Né? Então, realmente era difícil. Então, como eu viemos de São Paulo, viemos para cá. E o pai trabalhou na agricultura. Até um certo ponto, quando a geada veio, acabou tudo, perdeu Café. tudo, praticamente a terra não valia quase nada. O que ele fez? Nós, 9 filhos, 6 mulheres e 3 homens, 9 filhos. Falei, e tinha que dar estudo para eles. O que eles fizeram? Vieram para a cidade. Aí meu pai, e, como diz, o único trabalho que ele tinha foi virar taxista. E até final do tempo, até o final da vida dele, né, diria assim, ele se aposentou como taxista mesmo. Né? Legal, né? Então, Meu pai tem uma história com ele tem exatamente. Só que não vamos contar aqui. Não. Aqui não podemos contar essa deixar. história. Depois de fora do ar nós não podemos A contar. gente conta. Impressionante como o pai dele conhecia meu pai, sabe? É legal. É interessante, né? Isso é verdade. Então, voltando depois desse período, que, logicamente, nós, todas as crianças ficando, tentando tiver que estudar, aí onde uma das perrenhas que eu tive lá na época da infância, que realmente eu era extremamente tímido mesmo. Por que era tímido? Porque justamente a educação era bem mais rígida, né? Né? E não tinha outras oportunidades senão ficar em casa mesmo e brincar no quintal de casa mesmo, né? Então essa era a vida nossa. E Antigamente a mãe gritava na porta: Junzi, entra! Agora as crianças de hoje falam assim: Junzi, vai pra rua. é verdade. Manda Só as querem crianças ficar em casa, só né? em casa, né? Não sai de Só casa. celular, computador. Mas Jogo, era uma videogame. juventude. Era, não é, Cláudio? Também é uma juventude que a gente brincava na rua, descalço, no terrão. Imagina, você chegou Exatamente. com um ano em Maringá? É um ano e meio. Mano, você chegou em 52, 53, Exatamente. Maringá era... Aí, e para você, de Araçatuba a Maringá tem 300 quilômetros. Levou 2 dias para chegar aqui. Só para você ter mais de caminhão, quer dizer, foi Com a mudança toda em cima, né? Exatamente. Vi no colo da minha mãe. Então 9 irmãos? 9 irmãos, Nove, imagina, né? Você que... Ô, Olha, filho, 9 não, 6, né? Porque mais 3 nasceram aqui. Entendeu? 3 nasceram aqui. Então nós temos 3 maringaenses. Ô, Junzi,
E naquela época você morou aqui, chegou aqui em região, você morou em Maringá, você lembra? Foi mais uma região, segundo Maringá, me conta né? aqui, né? Foi ali na São Jorge do Ivaí, para aquela região lá, sabe? Que dá, você queria chegou. uns 20 quilômetros, 20, 30 quilômetros, sabe? Daqui. Na propriedade rural. E é onde que nós viemos para a cidade. E desde então, nós estamos, desde tempo solteiro, que fiquei até casar, nós ficamos na Nel Martins, ali perto do Cine Horizonte. Nós ficamos a vida inteira ali, né? Sim, Legal, lá no sim. Riachuelo, perto. E o ponto de Zona 3 do táxi, né? Que era aquele único ponto que tinha ali na Igreja de São José, Sim, que era o sim. único japonês. Taxista era o meu pai, entendeu? Lá. E até hoje nós temos foto do ponto ali, que era ponto 6, até hoje eu lembro ponto 6, né? Que meu pai... Aí você vê, né? Algo que ele começou dirigindo a jardineira, né? Exatamente. E né? depois chegou aqui e foi exercer a profissão de motorista, continuou taxista, nisso. Exatamente, né? E devia ter pouco, muito pouco, né? Sim, era pouco mesmo, né? Então ele já tinha aquele cliente fiéis, né? Um deles era o teu pai. Então era muito legal, né? Agora, a gente fala assim que nós passamos uma infância bastante difícil, né? Claro que para todo mundo naquela época foi difícil, mas só para ter uma ideia, meu pai sempre falava, porque a base de alimento nosso era arroz, feijão e alguma misturinha só, mas nunca faltou. Sim. E meu pai contava que, só para você ter uma ideia, até hoje acho que ninguém sabe mais quantos quilos tem um saco de arroz. Café é 60 quilos, arroz é 59 quilos. Meu pai comprava 1,5 saco por mês de alimento que você consumia. Você imagina Nossa o que Senhora. era consumo de 9 mais meu pai Senhora. e minha mãe, são 11 boca para se alimentar, Olha né? só. Então não era fácil. Então meu pai trabalhando, então era Tinha que difícil. rodar aquele E aquela taxímetro, época hein? também tinha muita venda a Exatamente, granel, era o né? Não tinha esse taxímetro. negócio, né? O pessoal acha que já comprava em sacadinho, Exato. igual hoje, vai no Tudo supermercado granel, e tal. Era tudo a granel. Exatamente. Mas foi uma infância feliz, muito legal, sabe? Então, na época das crianças, Ei. vivia caçando passarinho e tal, Ei, só Júlio, isso. falta de criança pra brincar não era, né? Não, isso não. Tem Exatamente. 9 lá. Fora os irmãos, e os amigos dos irmãos, às vezes Exato. também. Então também. era muito bem, era muito gostoso. Exatamente. E aí você estudou no Oswaldo Cruz e no Gastão ali, Vidigal? exatamente, fica ali pertinho, né? Oswaldo Cruz fica ali perto atrás da Americana, até hoje existem, né? Sim, Isso. sim. Né? E na época não tinha nem asfalto lá, então era um tal negócio, chovia, a pessoa escorregava, caía mesmo. Então era uma diversão para nós, era isso. Chegava tudo limpinho, né? Limpinho, né? Então era isso, né? Então, Se não chovia, era poeira. Era e quando pó. chovia, Muito pó, né? era lama. Exatamente. Daí a gente acabei indo para Gastão Vidigal logo em seguida, né? Foi onde Gastão hoje é o colégio Instituto de Educação, que era o Gastão ali. Então eu passei uma parte lá e outra vez essa parte nova que até hoje está lá na Líbero Badaró, né? Na Zona 7 ali. Zona 7. Acabei estudando lá até o ginásio, até antigamente era o chamado científico. Fiz científico. E aí eu fiz o... E essa idade, com 16 anos, pois já era tímido? É ainda Sim. tímido? Sim, tem ainda, Tímido ainda, totalmente. Inclusive, tem uma passagem, Marçal, eu tenho aí, até na faculdade comecei a fazer, eu procurava, eu tinha vergonha de fazer as perguntas quando eu tinha dúvida. Ao ponto que a única coisa que abria a boca é falar presente, senão eu levava a falta. Né? Quando o professor fazia a chamada, eu falava presente. Você vê Vergonha de impressionante. falar, né? Exatamente, eu tinha uma vergonha danada, né? E onde que eu Mas acho... a venda não começou assim, não, né? A venda começou Não. como? Lá tem uma história de um canário aí que... Exato. Aí eu tive... Exatamente. Eu acho que aí é onde comecei... Acho que o pessoal... A minha família fala, esse aí vai ser comerciante, falava, sabe? Porque quando eu achei consegui ter um passarinho, um canário, eu fui parceria com um vizinho nosso lá, para criar e fazia a divisão da cria que tinha. Daí onde comecei a negociar algumas coisas lá e comecei a ter um monte de animalzinho. Eu tinha no comercial aí já. Eu Vocês acho, tinham quantos eles anos? falavam que tinha 14 anos, 13 anos, por aí, entendeu? E onde comecei a trabalhar aos 16 anos, né? Uma 16, fábrica de vassouras. 16. Um canário desse com outro canário do meu vizinho, opa, Exatamente. vai dar fruta aqui. Eu mesmo fabricava o alçapão, gaiola, né? Eu aprendi assim. Era um gasta-tempo, né? Exatamente. Então foi muito legal. A Era infância foi muito Arapuca, né? Que boa. falava. Era pra pegar, né? Arapuca para né? pegar o canarinho. Exatamente. Eu onde fui ampliando, né? E com Maravilha. 16 anos foi pra uma fábrica
de Vassouras, isso? Isso, que é do Irineu Robles. Inclusive faleceu há pouco tempo. Antigo amigo do meu pai, que meu pai falou, tem que botar os meus filhos para trabalhar e tal, né? E era na região ali também, da Operária. Exatamente, ali, ali perto da Igreja Espírito Santo, né? Depois Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Depois passou lá na BR, lá na saída de divisa com Sarandi, né? Tá. E onde tinha essa fábrica de vassoura. Trabalhei 3 anos lá. Ficou 3 anos? 3 anos trabalhando lá, mas muito bom. Foi muito aprendizado, né, ali. E andava de bicicleta, ia até lá, você vê a distância, né, aqui do Igreja até a BR. Até a BR lá, era a bicicleta, mas tranquilamente. Eu e meu irmão trabalhavam juntos, né? Sim. Mais novo ou mais velho? Mais novo, né? Mais novo. É uma diferença de 1 ano e meio só. Você carregava ele. Vamos. Não, cada um na tinha sua. Cada um Digo tinha assim, sua carregava de acordar. Vamos. Exatamente. Mais velho, né? Claro, né? E foi uma vida assim, muito boa, assim, iniciando o trabalho. E logo em seguida eu arrumei um emprego lá na escritório de contabilidade, que é o escritório do Joaquim Romero Afonso, a maioria conhece, né? Trabalhei 1 ano lá também. Né? Aí daí trabalhei no IBC também. Aí passei num concurso. Aí também outra situação que eu até gostaria de colocar, para mim você entrar eu estava fazendo cursinho na época. E a minha irmã, era 10 horas da noite, me pediu para me acordar assim que eu chegasse do cursinho. Aí falou, olha, amanhã cedo, às 8 horas, tem uma... Por isso que eu falo, a vida é de detalhes, você consegue, né, não desistir para você não perder o tempo certo, né, para você... E nesse período, a minha irmã falou, me acorda que eu tenho um recado para você, urgente. Aí fui lá acordar, a hora que cheguei, quase mais 11 horas. Chegando lá, a minha irmã falou, tem um concurso agora, lá no Instituto Brasileiro do Café, lá na rodovia, que era a saída também lá. Vai lá, então, fala com a tal de Deise, que é responsável na Recursos Humanos. Você pode fazer na hora, não precisa nem se inscreve na hora. E realmente eu fui lá. Que legal. Chegando lá, aí que eu falo, chegando lá, aí a Deise falou assim, não, você não tem como você fazer, porque eu não tenho máquina de datilografia fazer o teste. Pois é. Eu quase ia virando a costa, um colega lá do fundo chegou e falou, não, ele pode fazer porque meu primo não vem. Olha, você vê o detalhezinho. Olha né? só. Era para ser. Se você não fosse, né? Exatamente. Aí eu falei, então tá. Então você pode fazer. Me inscrevi e fui lá. Tinha 3 vagas, passei em primeiro lugar. Entendeu? Que era a sede regional. Então são detalhes para você conseguir. É onde comecei. Isso é que ano, mais ou menos? 72. Já tinha. Acho que a Geada Negra foi no 75, ano seguinte, né? 18 de julho de 75. Eu já participei bem naquela época lá. E a descia era um carreador que descia lá até chegar na nossa sede. Era tudo gelo ali, sabe? Para quem não sabe, pessoal, foi uma geada muito forte que devastou Norte do Paraná. praticamente toda... Né? Sim. Todo o cafeiro. Toda parte do café, né? E 100%. Plantações queimou até a raiz, como diz, né? Entendeu? Então não teve o chamado aí, teve até um plano do governo para pagar para quem recepasse, né? Quer dizer, quem não sabia, que cortasse, pagava por pé, entendeu? E era indenizado por isso. E o IBC era uma referência, né? Exatamente. E você já estava no IBC nessa época? Exatamente, 72, eu já estava 3 anos no IBC. Então eu participei bem nesse período, né, que é justamente da área... um termômetro até, né, para a economia local, né, sim. o IBC, Claro, né, os recursos que iam vir, o que tinha, o que ia ser repassado. A economia era tudo gerado em função da cafeicultura, sabe? Sim. Foi a sorte não, foi justamente a época que você vê, que estava justamente a transição do período da mecanização, que a soja estava entrando em 73, entendeu? Foi onde que começou essa mudança e aí até antecipou essa parte. Por que a soja estava mais entrando? Era o problema da mudança da cultura para a soja, para a mecanização. Isso porque a própria lei trabalhista estava favorecendo para isso. Porque sabe que a lei trabalhista estava mais favorecendo o problema o lado trabalhista mesmo, né? Entendeu? Que estava e aí o porque pessoal o café ainda era tudo manual. Tudo né? manual. A mecanização se deu, não faz tanto tempo assim, sabe? Aquela máquina de você colher, tudo era feito manual. Se bem que até hoje tem um manual que é um café fino, né? É feito na base manual. Ainda é feito na mão. Café manual é tudo fino, né? Café gourmet. Exatamente. Ainda é colhido
Manuel, você vê? Estamos falando de história aqui, cara. Cultura. Mas é legal. Não, é bom demais. E aí você trabalhava no IBC e continuou até a extinção do órgão. Exatamente. Aí foi até onde foi. Aí fui galgando dentro do IBC, como datilógrafo, depois passando como escriturário. Daí eu fiz o concurso interno, aonde que também eu gostaria de comentar sobre esse negócio o que é você aproveitar, quando passa o cavalo selado, você tem que aproveitar em todas as oportunidades. Né? Passou a jardineira, né? Melhor. Depois da passa a jardineira, você montou nela. Exatamente. Mas eu achei interessante, sabe o que é? É que quando eu fazia já curso de economia nessa época, tanto é que eu fiz primeiro o curso... voltando um pouquinho atrás, quando em 72, quando fui fazer vestibular, quer dizer, você vê que o doutor Shinji hoje, né, Gohara, que ele hoje foi vereador e tal, ele, o Edalvo Garcia, que também é advogado, nós éramos colegas que nós montamos nosso cursinho para contratar o professor para a gente fazer nos ensinar na época do cursinho. Legal. Que não existia cursinho na época. Olha só. Então, eu fiz para Química, fiz 3 anos, eu vi que a Química é tempo integral, e trabalhando no IBC ficava difícil. Eu transferi o meu curso para a licenciatura de 1º grau, que foi lá em Jandai do Sul, e 1 ano já formei lá. Tá? Aí logo já fiz o concurso vestibular para a UEM, para economia, terminando a economia. Aí que eu falo, terminei em 80 o meu curso, e em 80, em agosto, abri o concurso interno para economista. E como eu não estava formado, lá estava escrito inscrever com diploma. E eu falei, mas espera aí, mas eu vou assumir, vou fazer a prova só no final do ano, né? E já estou formado. Aí fui falar com o meu chefe. E meu chefe conversou, que antigamente a nossa sede era lá em Rio de Janeiro, e conversou com o pessoal. Falei, não, quanto isso não é problema, não, você pode fazer sim. Aí me abriu para me fazer a inscrição. Então, se eu ficasse quieto, eu não podia fazer. Você falou, tem que se envolver, né? Até o final aí você tem que procurar até onde puder. Foi onde aí o que eu fiz? O concurso, terminei o curso, é claro, né? E em janeiro nós fizemos o concurso e aí logo em seguida passamos. Nós eram em 13 vagas no Brasil inteiro e 4 tinha em Maringá. 4 colegas nossos fizeram o curso para economista e nós 4 passamos. Entendeu? Olha só. Então, o cursinho deu bom, então. Exatamente, estava bem. Exatamente, eu já tinha dado. O cursinho deu bom, então. E nós conseguimos passar e aí, desde então, eu comecei a trabalhar como economista dentro do IBC. Né? Que o Ezer era o meu agente, era o chamado Ezer Rosenbier. Ezer Rosenbier, né? Ele é um boa. grande amigo, inclusive meu padrinho de casamento acabou ficando, né? Show de bola. E aí em 92, por aí, 93, 90, né? 90 o IBC. 90 foi extinto, né? 90. E aí cada um teve, como nós todos, quem é concursado, nós éramos todos concursados, chamado estatutário, então você tem estabilidade. Então cada um tinha que se virar, arrumar algum lugar para se encaixar. Sim. E onde tentei fazer como economista, mas não tinha vaga aqui no interior, só no capital. Mas nem na capital não estava me querendo, né? Você querendo trabalhar e o povo não deixava. Exatamente. Infelizmente era a situação. E aí eu tive que mexer os pauzinhos lá e tal. E aí conversei com uma pessoa que tinha uma certa influência, né? E ele mexeu. Em 3 meses eu estava dentro do INSS. INSS. Daí ficou no INSS. Legal. Aqui em Maringá mesmo. Aqui em Maringá mesmo. Daí 1 mês já peguei o cargo de chefia na área de aposentadoria, né? Aí o pessoal você vê que é uma das coisas. O pessoal não estava querendo o cargo. E eu falei, não, me dá aí que eu não sabendo nada como é que funciona, mas peguei. Sabe que eu sou meio, nesse ponto eu sou meio atirado também, né? Peguei o cargo, porque chefiei ele por um ano. Fica esperando cair no colo, não, exatamente. Né? Aí daí fui para a área de fiscalização, trabalhei na área de dívida ativa, né? Sim. Aí trabalhei mais 4, 5 anos e eu me aposentei. Aí nesse período eu já estava, já sabia que eu ia aposentar 3 anos mais ou menos antes. Aí é onde conhecia a Lúcia Yamada, ela era minha colega já de escola há muito tempo. Sim. E na rua se encontrando também, você vê, tudo oportunidade. Eu falei que eu trabalhava só meio expediente, que eu precisava me ocupar mais tempo com outra atividade. Eu falava, então vamos reabrir, porque era da irmã dela, a imobiliária da Proposta. Tanto é que ela existe desde 1990. E nós começamos em 94. E você foi em 94? Em 94. Exato, junto com a Lúcia, nós abrimos e começamos do zero, entendeu? Sem entender o que é imobiliário e tal. E desde então nós estamos aí há 26 anos. Nossa Senhora. Você vê como é que são as coisas, hein?
Quanta coisa, hein? É. Você imagina, ele com esse currículo aqui desse tamanho aqui, ele falou tudo isso, você viu? Imagina o Cláudio agora. Exatamente. Uma hora vai ser pouco. O Cláudio, ele vai começar ali no... Ele já vai... Aí ele vai pegar ali o vale, ali é o vale do... O que é ali, aquela região que você morou? Em Terra Rica? Terra Rica, Diamante do Norte. Ali tem um... Como que é o nome lá? Não é não sei do o Ivaí nome lá. daquele. Tem um nome tem um nome lá que pega até... É Ivaí, E não, Rosana, Ivaí lá também? porque Ivaí, Santa Isabel de Ivaí, Isso. Luanda e tal, é aquele vale do Ivaí ali, né? Imagina, Mas isso ali que ele rodou tudo aquilo lá, né? andava bastante. É isso aí. rapaz. Agora vamos falar então, Cláudio. Né? Falar um pouquinho do Cláudio. Cláudio conhecer Moraes, um do pouco a Moraes do vida. Moraes. Eita. Também tem uma Cláudio. história bem interessante. Seja né? bem-vindo, Cláudio. Que Deus Obrigado, abençoe obrigado, aí. Marcel, aí pelo Vamos lá, que convite, isso. você entrou Nasceu em na contato. Bahia. Obrigado, Nelsinho. Eu nasci na Bahia, e foi até interessante que eu fui conhecer a Bahia agora, né? 3 Sim. anos atrás que eu fui conhecer a Bahia. Eu nasci na Bahia e não conhecia a Bahia. Parte da família também, né? Você É. foi conhecer, né? É parte da família também. Viajei para conhecer agora há 3 anos. Conheci meu pai, inclusive, agora, 3 você anos vê, atrás. interessante. É. Eu vim da Bahia com 2 anos de idade, com a minha mãe, né? E vim para Terra Rica com os avós. Aí moramos ali um bom tempo, né? Os avós, depois de Terra Rica, se mudaram para Nova Olímpia. Mas a gente permaneceu ali em Terra Rica, né? A raiz foi ali em Terra Rica, né? Aham. E ali a gente ficou, né, 10, 12, 13, 14 anos de idade, né? Foi a fase da infância, foi ali na cidade. Terra mesmo, Rica. Né? Terra Rica. Uhum. Depois minha mãe casou novamente e nós fomos morar em Primavera, Rosana, ali Sim. na ponta do... Perto da São Paulo, barragem perto ali. da barragem, né? Paranazão, Paranapanema meu pai ali, trabalhava tudo. na barragem, né? Aham. O meu padrasto, no O caso, padrasto né? trabalha na barragem. Isso, aí eu fui morar em Primavera. Primavera eu construí uma fase mais jovem ali, né? Tem bastante peixe. Tinha, pelo menos na época. Tinha bastante bastante peixe ali. Ainda mais da barragem. Ainda mais perto da barragem. Tinha ali. uns amigos aqui que iam pescar lá, ficavam em casa, né? Bacana e tal. A gente criou Você já vinha muito para Maringá? Já vinha para Maringá. Já comecei, nessa época eu comecei a vir bastante para Maringá já, né? 16, 17 anos, né? Aham. Na verdade, esses 16, 17 anos aí, vindo para Maringá, em Primavera eu comecei a namorar, a namorada fazia faculdade aqui, o UEM, Fazia o fazia o UEM. Então, a cada 15 dias eu vim para Maringá, né? E aí começou essa vida de UEM com ela e Maringá e tal, e foi onde a gente passou a conhecer Maringá, né? Mais, né? Sim. sim. Mas antes disso, ele estava falando para nós, Nelsinho, que ele teve uma criação com os avós, né? Foi Cláudio? criação de Foi avós. os seus né? avós que Meus criaram avós. você, Foi, né? foi. Então você nasceu em 70, né? Nasci em 70. Em 72 já estava aqui na No região. Paraná, na região, com os região de avós. Maringá. Os avós. Já veio com os avós também, mais ou menos da área rural também, Era né? rural também. Veio para sítio, né? Trabalhar na roça e tal, e a lavoura, né? Era o café também, que eu até coloquei aí, porque era o que girava, né? Girava a economia nossa. E você aqui, ia né? também para roça, né? Ia, mas não gostava não. Não gostava, não? Eu fugia da roça, mas aí eu... Mas né? tinha que ir, de Tinha vez que em ir, quando. tinha que de vez em quando tinha que ir, estudar e tal. Mas Você eu viu que sempre legal, fui da né? área... Na época era café, né? Depois eu estava vendo lá nesse breve currículo dele aí, que é plantação de amendoim. Amendoim, algodão também. É que cada região também tinha suas particularidades, diversificava, né? Depois a geada foi diversificando, né? Teve que se reinventar. Reinventar. A Mãe do Norte, Terra Rica, não é tanto café, né? Não, porque essa região é mais arenito. Arenosa. E arenito o café não dava nenhuma... A produção era muito pequena. Café Era é muito mais terra roxo, roxa mesmo, né? Mas Terra hoje é diferente. A tecnologia chegou e que hoje Mudou. tanto faz a cafeicultura. Ele Não precisa tem ter o solo não há massapê que eles não há falavam, necessidade. o terra roxa, Aí né? diversificava Tanto que o valor mais, é bem menor o terra. Mas é que o café antigamente procurava terra roxa, né? Só terra roxa. E aí eu fugia da roça, né? Então mas tinha que fazer dinheiro, né? Tinha que trabalhar. Ia tinha que contrariado, vender, né? Ia Você contrariado, mas ia. Aí eu preferia ficar em casa, eu ia de manhã para a escola e à tarde eu ia procurar o que fazer, né? Aí procurar o que fazer era engraxar, vender sorvete. Mas queria produzir. Ia produzir, tinha que fazer alguma coisa. Pra ganhar À dinheiro. tarde tinha que ter- Mas na roça não. Na roça não. Vou engraxar, sem engraxar. Você engraxar, Você vou vender vendedor de sorvete. mas na Mas roça. vendia mesmo Vendia- uma parte da não. produção
chupava o sorvete? Rapaz, eu tenho eu tenho uma curiosidade até para contar de sorvete, que eu lembro que eu um dia indo pro cemitério, né, que era Finados, né? Então eu procurava sempre onde tinha movimento para vender sorvete, eu tava lá, né? E eu pedi pro Finados e veio um amigo com um carrinho de sorvete, descendo uma ladeira de terra vermelha, né? Estrada Avenida Nova da cidade. Começou a postar corrida, rapaz, com o carrinho de sorvete. Meu, cheio. Cheio de sorvete, né? Rapaz, o carrinho não capotou e foi sorvete para todo lado. Então, o prejuízo foi grande, né? Olhou as 2 semanas pagando sorvete. Nossa Senhora. Aí já tinha moleque, já tinha o tino de vendedor, né? A gente já saía. Tem uma outra passagem bacana aí também, que eu já saía com... Tinha campeonato de futebol, né? Então eu já... Imagina, parava a cidade, porque naquela época, né? Um time local... Era campeonato de torneio de sítio, né? Qualquer evento era uma atração, né? Quem Vai vai ter um ter jogo torneiozinho na de cidade? futebol ali e tal, né? Aí juntava todo mundo e ia lá pro sítio, né? Pra Terra assistir. Rica contra Nova Londrina. Mais ou menos isso. Mais ou menos, Aí eu juntava, negociava lá 2 carrinhos de sorvete, botava no caminhão, junto com o pessoal, com a torcida, passava o dia vendendo, vinha embora tarde, todo feliz que tinha feito... E vende, né? Sorvete é uma coisa que vendia tudo, né? Vendia tudo, vendia tudo. Isso já tinha o quê? 12 anos? 12 anos por aí, né? Você vê que a diferença dele, a gente trabalhava cedo, fazia acontecer E com cedo. responsabilidade, Com né? responsabilidade. Já tinha a responsabilidade de pegar o sorvete. Pegar, negociar, Se acertar, bobear, pegava o dinheiro e levava para a avó lá. Avô, volta aqui o dinheiro que eu ganhei. Não, mas justamente é isso mesmo. Da época que eu trabalhava nessa fábrica, você sabe que o dinheiro você tinha que dar para os pais. Isso, e o pai dava o chamado semanada para você. Eles que retornavam pra gente, Exatamente. né? Exatamente. A gente ganhava, entregava e eles que Pra ajudar davam. na despesa de casa. E eles é que davam a quantia pra Imagina gente. você lá, 9 bocas, né? Sim. 11, né? O pai e a mãe. Exatamente. 11 E bocas. assim, sabe, ganhava o dinheiro, mas não sabia ainda administrar o dinheiro, né? E ainda numa época diferente também, que você tinha uma inflação, tinha algumas coisas diferentes. Eu vejo pela mais necessidade mesmo, para complementar a renda familiar mesmo, né? Sim, era sim. ajudar Não, mesmo, era fazer a somar em casa mesmo, né? Tinha que ajudar. Tinha que ajudar. Aí, essa passagem de infância aí, a gente acabou indo para o escritório de contabilidade, trabalhei na época no escritório de contabilidade, já em primavera, né? E aí fui despachante também lá, né? O município era muito grande, né? E aí eu tive o dono do escritório de contabilidade, ele era despachante, então ele... Como de Teodoro Sampaio até Rosana, você tinha Teodoro Sampaio, Euclides da Cunha, Rosana, Primavera, tinha Paulista também, ali tem um outro distritozinho também. Então ele tinha um escritório de contabilidade em cada cidade e junto ele tinha um escritório de despachante. E ele precisava de alguém para exercer. Para quem não sabe, pessoal, ali é muito próximo, ali é a divisa entre Paraná e São Paulo. Isso, Então ali, Diamante do Norte, Terra Rica. É só atravessar, já vira você São Paulo. Passou, né? Ali o Panema, né? Paranapanema, você já está no estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Que daí vem Rosana, Primavera, enfim. Aí eu fui criado ali, né? Aí foi os melhores empregos, né, que eu tive, né? Foi contabilidade, entregador de farmácia, né? Entregava o remédio, fazia o pedido, pegava a bicicleta, corria lá e entregava e tal. Depois fui para contabilidade, fui para despachante. E você tinha quantos anos já, Cláudio? Já tinha 17 anos, 16 para 17 anos, já estava nessa faixa de 18 anos, assim, já rapazinho, né? E aí atuei bastante com despachante e o município desmembrou, né? E aí tinha que ter um despachante na cidade mesmo, né? Porque já concursado e tudo e tal. E aí eu acabei buscando outra atividade, né? E saí dessa área, né? Nesse buscando essa outra atividade, como eu vinha muito para Maringá, estava namorando na época, vinha muito para Maringá, começou aquela venda de pneus usados, né, seminovos, vinha de fora para cá, né? E aí eu andando, passei numa borracharia lá numa loja, pneu tudo pintado, pretinho, né, novinho assim. Eu falei, mas esse pneu aí, o cara, esse pneu é usado, mas usado, bom desse jeito né? Falei, parar na minha cidade não tem, né? Aí comprei uns 10 pneus, né? Não sabia nem medida, o cara me empurrou um monte de medida que não vendia, mas eu sabia, conhecia muito bem, né? Peguei os pneus, levei embora. Pega esse que aro 18, é bom. É bom. Fiquei um mês para vender o aro 18. Na época nem tinha carro aro 18. Trator aqui. Esse trator. Leva embora. Esse 14, 13 aqui, tudo bom, não vende nada. Tinha a tala larga, né? Tala larga, né? Aí levei um monte de pneu embora, botei numa esquina da cidade
E não era Que cidade que era? Em Primavera, né? Em Primavera. Levou pra lá. Levei pra lá, botei um monte de pneu empilhado na esquina, botei uma cadeirinha lá, tal, com um caderno. Moleque, 18 anos, né? 17, 18 anos ali e tal, e o caderno lá e tal, e o pessoal passava, rapaz, bonito pneu, você não tem aro tal, e eu descobri que eu não tinha os aros que realmente precisava. vendia, né? Que realmente precisava, né? Que isso? Aí eu comecei a aprender, né, do assunto, eu anotava tal, semana que vem eu trago para você, né, e tal, e fui, né? Aí vinha aqui, buscava pneu, levava lá, e comecei a entender o que vendia, o que não vendia, né? Legal. Sim, sim. Aí montei uma loja na cidade de pneu, né? Montei uma lojinha de pneu, né? Vinha aqui, buscava, Legal. pintava, tal, deixava bonitinho, riscava tudo, botava à disposição. Aí montei uma loja em Primavera, depois montei, pelo caminho, montei um posto de venda em Terra Rica, em Diamante do Norte, que acertava com os borracheiros, deixava tudo pontinho e tal. Depois acabei montando uma loja em Nova Londrina também. Mas já estava com pneus novos já aí também. Não, só pneu usado mesmo. Só usados? Só usados. Aí Não montava, era nem remold, era... Não, era usado só naquela usado. época, não existia. Era usado, E aí entrava o recapado, né? Não era nem remold, era recapado. Depois que veio o remold que fazia inteiro, né? E aí fiquei uns 3 anos aí vendendo pneu. E nesse vendendo pneu vinha muito para Maringá. E Maringá encantado, né? Crescendo e tal, aquela coisa evoluindo, expandindo. E aí acabou a importação de pneu, né? Bloquearam lá, que consideraram que o pneu era lixo, vinha para cá, para o Brasil, e acabaram com essa importação, né? Aí eu acabei fechando as lojas e não tinha capital para investir em pneu novo, em pneu, né? Para outra linha. Sim. Até vendi a loja de Primavera, a pessoa investiu e acho que continua lá até hoje. Tá até hoje. E aí acabei conhecendo a minha namorada na época, ela fez a faculdade, terminou, foi trabalhar lá com o Gomes, né? Histório Gomes. E lá conheceu a Cláudia, que é a esposa do Dr. Cleverson Bela Casa. Sim, Cleverson Bela Casa, nosso parceiro, nosso Parceiro amigo. da Bela Casa. E eles estavam com um empreendimento aqui, o Shopping da Construção de Maringá, que era ali hoje onde é o shopping, foi o shopping de calçados, e agora vai voltar um shopping de atacado lá, ali na Foi rodovia. com Hélio, né? E aí precisavam contratar alguém para vender, e eu sempre que eles me conheciam já daqui, porque eles iam pescar lá, Sim. né? E aí me conheciam e tal, e o cara vendedor, e vem para Maringá, e, né? E faz uma entrevista lá na Bela Casa. Aí eu fiz uma entrevista com o Cleverson e eu comecei lá no Cleverson, lá na Bela Casa. A Bela Casa foi minha raiz imobiliária. Legal. Eu Legal. comecei lá com Não o sabia Cleverson. disso, né? Cleverson Viu foi como é meu- bom o podcast? O Cleverson foi meu Você mestre vê, lá, meu... Quanto tempo que a gente convive, né, Júlio? Pois não é, sabia, né? exatamente. Isso aí. São detalhes importantes. Aí você aí, começou você- lá na Bela lá na Casa. Bela Você falou para não Casa. perguntar de data, mas você lembra mais ou menos que época foi isso? 1980, 96, né? 96, né? 96 por aí. Né? E você trabalhou um bom tempo com ele lá ou não? Fiquei uns 3 anos lá com o Ah, Cleverson. você ficou uns 3 anos lá. 3 anos lá com o Cleverson. Aí Então, começamos não lá só... Tudo geral, então. Você entrou na Não, parte de entrei vendas na- mesmo. Não, entrei só pro empreendimento mesmo. Não Só pro conhecia- empreendimento não tinha- lá do- Não sabia nem que era um elevador. Na época, não sabia nem que era um elevador. Eu comecei a vender esse empreendimento. E era um shopping na construção, né, material de construção, e aí você tem que visitar depósito, e aí, né, loja de acabamento e tal. E aí eu olhei para Maringá e falei, poxa, Maringá em construção, shopping da construção, esse negócio aqui é... E foi Diferente. bacana, diferente, né? Diferente. E bacana que vamos dizer assim, uma outra parceira, a Marilene, até a Marilene foi uma grande amiga, é uma grande amiga, né? E foi uma grande parceira minha na época. Me ajudou muito até, que eu não entendia nada, ela que me levava. Depois ela que me levou para conhecer imóvel de terceiros, como é que intermediava imóvel de terceiro, né? Porque eu também não tinha noção, né? E aí eu fui vender shopping da construção, e bacana que primeira visita que eu fiz, né? Eu era meio tímidozão também, assim, era do comércio e tal, desde moleque vendedor, né? Mas eu dei um up, né? Mudou, vim para uma cidade maior, né? Vim para uma empresa Bela Casa, né? Um ramo imobiliário, né?
E aí eu peguei a pastinha tal, com os projetos e saí, subi na Brasil ali, subi ali no Mercantil São José, que hoje não tem mais, né? Sim. Maringá Material Elétrico, que é do parceiro nosso lá, companheiro. E subi ali, tal, chamei o pessoal, mostrei o projeto. E na hora já... eu reservo essa loja para mim, reserva essa loja para mim, Olha reserva só. isso aqui. Rapaz, eu fechei umas 5 lojas na hora, saí de lá pulando de alegria, né? Aí eu vi aqueles carrinhos novos saindo na rua, falei, vou comprar um carro desse para mim, né? Eu ganhei comissão, tava feliz da vida, né? E eu comecei ali na Bela Casa, com esse empreendimento. Foi o seu contato com o Foi mercado meu contato, imobiliário. meu Primeiro contato, assim, profissional. Primeiro profissional, isso. E aí eu comecei a conhecer Maringá, como visitava os empresários, aí eu comecei a entrar, né, com relacionamento com as pessoas da cidade, né, mais raiz, né, que já estavam na cidade há muito tempo, né. E aí foi a primeira abertura que eu tive. E aí comecei desse empreendimento, que acabou até não saindo. E o mercado estava dando uma mudada na época também, né? Ele acabou não saindo. E a gente, daí entramos para o imóvel de terceiro. Né? Ainda aí, na Bela Casa. Na Bela Casa. Aí a Marilene, Cláudio, eu vou te ensinar, vem comigo e tal. E ela, né? E assim, apresenta o imóvel, mostra e tal. Depois a gente foi adquirindo aquele conhecimento e aí fui para o imóvel de terceiro. E junto, inclusive, lá Claudete, o Valdecir, que estão lá até hoje, né? Sim. Pessoas antigas do mercado. Tudo na Bela Casa. Né? Bela Casa, E aí passei por lá. De lá, a gente teve uma mudança aí, fui para o Daros. Daruíli, que é na minha frente lá hoje, né? Daruíli também fiquei mais uns 3 anos lá no Daros, muita gente boa, pessoa bacana. E do Daros, a gente tive mais contato com a administração, né, participava mais da locação também. Né, Teve experiência mais com a parte de locação, mais não só com locação, a venda, mas com a locação também. Passei a ter mais experiência com a locação também, né? E dali a operária, né? Operária desenvolvendo, crescendo. Né? Cresceu muito ali a Vila Operária, né? Agora não existe mais Vila Operária, né? Agora é Zona 3. Zona 3. Já era Zona 3, né? Concept, Zona 3. Na verdade, antes de ser Vila Operária, já era considerado, já era chamado de Zona 3. Né? Mas era operária. Mas por conta ainda, do histórico, né? Dos trabalhadores, dos operários que moravam lá. Fala para os moradores, você mora esse prédio aqui na Vila Operária. Vila Operária. Mas Aí dali nasceu a Moraes e Moraes, né? Uma quadra para cima, eu aluguei um imóvel ali, uma quadra para cima. 1999, né? 1999. Aí nasceu a Moraes e Moraes. Passinho lá de 30 metros, era bacana que tinha fachada, não era profundo, né? Tinha só frente, fachada, né? Então dava impressão, uma empresa grande, né? Fachada grande. Mas interno era só uma escrivania de um lado, uma escrivania do outro, e de frente a escrivania era só a frente grande. Em 99, então, você falou, vou empreender. Vou começar uma... E aí comecei atendendo um clientinho, outro, e foi somando. E você tá só você mesmo daí? Só eu. Na época eu já casei, né? Até que é a mãe dos meus filhos, né? Sim. Casei, era eu, ela e mais os funcionários, né? Ali, 2 com corretor, uma secretária e um corretor, né? E a gente começou ali pequeno e tal. Tem alguém naquela época tinha um telefone fixo, né? Tinha fixo, né? Podia ficar longe do telefone, com né? certeza. Telefone fixo, não anúncio tinha em internet, jornal. era anúncio em jornal. Tinha um valor muito grande. 99 é Moraes e Moraes. E você disse que em 1990 a Lúcia estava com a irmã. Daí parou em 94. Já tinha, Na verdade, a irmã, que é a Sueli, na verdade, essa imobiliária era do dono da construtora Garça. Tudo que Miguel Fujinami, sabe, o Ed Sakamoto, aquele pessoal todo era ele e mais dela. Mas como ela estava na administração e incluiu ela como na sociedade. Só que ela que tocava. Aí ela abriu o imobiliário lá no Prudente de Moraes e ficou 1 ano. Daí ela foi para o Foz do Iguaçu, voltou, mas ela começou a administrar o Golden Gá. Ela não retornou mais. Aí é onde que depois de 1 ano, eu e a Lúcia, que é a irmã dela... Em 94. E já em 94. Maio de 94, aí nós começamos a reativar. A proposta mesmo. Exatamente. Junzi e Lúcia. Exatamente. Começamos nós. E ela também faz parte como cotista só. Né? Mas estavam sempre nós trabalhando junto.
Eu conheci nessa época, né? O Miguel Fujinami foi parceiro nosso Sim, lá no Shopping da Construção, foi onde eu conheci o Miguel, a Lúcia, a Proposta. Então, eu entrei nesse mundo já com esse pessoal já nativa, né? Então, assim... O Jumas, agora entrando um pouco com você, conta um pouquinho da proposta aí, fala da proposta. Antes da proposta, deixa eu falar um pouquinho que eu não falei, né? Que eu sou casado com a Eliana. Ela é professora bioquímica, professora doutora. Por isso que você fez química? Não tinha nada, porque na época eu não conhecia ela, né? Ainda. Não conhecia ainda, né? Aí eu fazia... Vai que você ficava olhando. Exatamente. Mas já teve assunto, tá vendo? Aí também tem uma outra história. Já teve assunto, quando eu conheci eu já Aí tinha outra história, como é que eu conheci ela, mas Mas no caso, eu sou só casado há 41 anos com ela, né? Eliana, E nós temos, ela é farmacêutica bioquímica, ela é aposentada, professora doutora da UEM. Legal. Né? E ela batalhou muito ali, trabalhou 38 anos, um pouco mais até, né? Efetivamente. Ela deixou bastante legado lá para a UEM, deixou vários trabalhos, inclusive até hoje ainda continua contribuindo alguma coisa, né? Porque ela faz muita parte de pesquisa, ela continua trabalhando mesmo. É uma batalhadora mesmo, ela, né? E eu tenho um casal de filhos, né? O meu filho é Augusto, ele é médico oftalmologista, que trabalha aqui em Maringá já há uns 10 anos aí, está bem aí também. E a minha filha é formada em computação. Os dois estudaram na UEL, né? Entendeu? E passaram junto, inclusive. E aí ela é formada em educação física, ela é personal de Pilates. Legal. Que, inclusive, ela mora lá na Estância Zauna. E aí, todos os alunos é de lá mesmo. Então ela está completa. Atende lá. Atende totalmente. E o pessoal está muito satisfeito com ela e ela também está satisfeita com o pessoal lá, né? Que bom. É um lugar assim que ela jamais gostaria de voltar para a cidade. Eita. E você tem uma área lá, né? Inclusive tem uma área, você foi, até o Marcelo conhece, já conheceu lá, já foi lá. Conheci lá também. Teve o Paraíso. Teve a costela do Lelo. Infelizmente não Isso. pude ir, né? Meu irmão foi, estava ótimo. Exatamente, o irmão foi, a tua cunhada também estava lá, estava um pouquinho quente, mas estava muito agradável. O grupo estava muito gostoso, sabe? Então eu acho que... E o convite está aberto para vocês continuarem, quiser. Então lá, vamos fazer umas festinhas, uma carninha, estamos lá. Tá? Beleza, você viu a timidez dele. Sábado o que tem? Opa, já temos onde ir, né? Agora já? Você está saindo daqui? Já. Temos onde ir. Então, Marcelo, você falando do timidez, você vê que uma coisa interessante, né? Acho que é coisa de mim mesmo, né? Entendeu? Sim. Eu, por ser essa timidez, eu tinha que se abrir. Aí o pessoal falava assim, puxa vida, de falar em público, como é difícil? Para todo mundo é difícil, né? E eu, para essa dificuldade, o que eu fazia? Como diz assim, eu me atirava, diria assim. Por isso que eu só faço parte da toda a diretoria, tendo do Cresce, Secov, Central, Sindimóveis, né? Fazer um par de... Imagina se não fosse tímido. Justamente... Para vencer a timidez. Justamente para vencer a timidez, né? E eu fazia, se envolveu com muita coisa para poder E eu sei que houve, até hoje, com certeza, deve estar me falando, pô, esse cara mal fala e se fala, bom, pelo menos eu tenho coragem para falar, né? Falo, né? Entendeu? Lógico, então, como eu dizia, eu tenho esse lado meu, né? Eu penso que é o lado positivo, porque senão você não ia, né, a lugar nenhum. Ou vai no amor ou na dor, né? Exatamente. Então tem que... Né, e aquela coisa, tem gente que vê o obstáculo e para ali, né? Exatamente. E tem gente que vê o obstáculo e isso dá coragem para superar, né? Exatamente, né? Essa é justamente onde eu falei dos detalhes, como eu acabei sendo, assim, como economista dentro do IBC, justamente por isso você vê. Se eu parasse naquele momento que eu não podia fazer inscrição, eu parava por lá. Mas eu corri, me deixaram fazer, passei, aí já passei como assessor do Ézeron, né? E saiu do comodismo, né? Exatamente. Isso é uma coisa então é uma coisa, exatamente. Né? Por mais incrível que pareça, eu vi uma pessoa falando sobre isso, e quem falou isso foi o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro fala o seguinte, mas ele falou o seguinte, gente, problema é cama de hospital, problema é doença terminal, problema é morte. A gente tem na vida obstáculos. Sim, exatamente. Se você parar neles, aí você não segue com nada na sua vida. E todo mundo tem. E todos temos, de vários tipos. Com certeza. Então, aquilo, problema é coisa que você não consegue, você sabe que não vai conseguir resolver. Né? Agora, os obstáculos, eles estão ali para serem superados. Então, assim, você acorda todo dia, respirando, ainda mais numa fase dessa, com saúde, podendo andar, podendo conversar, você tem tudo para mudar a tua vida. Seja seguir em frente, né? Enquanto você estiver acordado, né? A não ser dormindo, né? Quando você estiver acordado, você pode mudar a tua vida.
Com certeza. Isso são obstáculos que aparecem, né? O maior exemplo é nós estarmos aqui reunidos agora nesse momento, não é verdade? É verdade. Conversando, Contando né? essas histórias Porque todas, né? contando história, igual você, pô, eu não sabia que você abriu uma bela casa, que legal. São histórias que a gente está aqui. Poderia eu estar na minha empresa, o Nelson dele, o Eu não sabia que você tinha tido negócio o de Cláudio, pneu também. Exatamente. Não sabia. Entendeu? Mas E a gente vizinho, né? Vizinho, só Conversa, vizinho lá, né? Nós só estarmos aqui, estamos saindo da nossa zona de conforto, na verdade. Nós não estamos direcionados a para quê, né? Então, na verdade, nós estamos se dedicando, abrindo para poder conhecer o próximo. Exatamente. Por isso que eu estava falando, né, Marcelo? A gente, quanto mais entende, conhece as pessoas, você começa a compreender certa atitude das pessoas, né? E eu acho que isso é importante, isso né? E tem, às vezes, até você faz alguma atenuância até, determinada a reação da pessoa e tal, né? Entendeu? E muitas vezes a gente julga a pessoa sem conhecer. Né? Exatamente. conhecer, E normalmente a gente tem esse costume é o primeiro, da falha primeira nossa. Exatamente. falha. Pelas É, aparências, é, muitas vezes. E assim, às vezes você só julga, às vezes por uma primeira impressão, por alguma atitude da pessoa que você não concorda, mas você não sabe o histórico dela, né? Você não sabe qual que é a história de vida, por que ela toma aquela atitude. Você não se coloca no lugar dela. Sim, você com julga certeza. pelos teus princípios, não pelos princípios dela. Sim, sim. Né? Então, às vezes, você entender um pouquinho mais a história, que é o que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa também ter mais empatia, ter um certeza. pouco mais, analisar um pouco de forma mais humana as pessoas e poder estar aberta. Às vezes a pessoa está pedindo ajuda e você nem percebe. Sem dúvida. Né? Então a gente tem que estar aqui aberto para lá e conversar, entender melhor. Entendendo melhor o Cláudio, entendendo melhor o Júnior, entendendo melhor todos os diretores da central. Quem sabe a gente pode até, né, fazer uma central ainda melhor. Né? É isso que eu sempre Mas falo. isso mesmo. Como eu participo da central desde o começo do tempo do Cleverson, que começou naquela época, eu faço parte, quase um dos fundadores da época, né? E eu vejo assim evolução e involução também ao mesmo tempo, né? Sim. Do período. Que hoje a Marisa, realmente, outra coisa que eu tenho que enaltecer bastante é a Marisa, nossa presidente, que o que ela está fazendo não é para qualquer um, não, né? Então ela abraça mesmo e vai. Poucas E pessoas tem feito poderiam mesmo, fazer o que ela está fazendo. dedicação que ela tem, sabe? Então, e esse trabalho que o Lira tem feito também, eu acho muito espetacular. Muito bacana. Né? Tá de parabéns, Agora, eu sempre Lira. tenho falado, né? E como eu passei esse período todo, a gente sabe que realmente nós somos totalmente um grupo totalmente heterogêneo, sabe? Sim. Então, nós temos consultora, né? Com imobiliários maiores, menores e tal, com estrutura de consultora, outro não, outro só com terceiro, outro, né? Entendeu? Realidades Então, diferentes. Exatamente. Aí a gente tem que compreender e tentar. Não é fácil para o gestor lá, o Lira, tentar encaixar esse pessoal todo na mesma assim, Sintonia, de interesse, na sintonia, trabalhar. Fazer Tá. acontecer. Ela tem que difícil, né? convergir, Difícil, né? exatamente. Convergir para o mesmo sentido, todo mundo no mesmo sentido. Exatamente. Tem pessoas mais fechadas, mais abertas, outros que não gostam de um relacionamento, outros que gostam. Exatamente. É difícil, né? Tem idades, né? Pessoas mais velhas, mais jovens. Isso, exatamente. Tem tudo isso. Ele tem que colocar na balança e colocar esse equilíbrio. Não é fácil, não. Ali vocês estão hoje, nós estamos em 30, né? 30 imobiliários e construtoras e não é qualquer um que aguente esse rojão. É igual você estava falando da Marisa, né? Da mão palmatória. Sim. Então, ela conseguiu, juntamente com o Lira, dar, igual você falou, altos e baixos. Você passou uma fase... Foi alto, né? Na época do jornal, que foi muito boa. Exato. Tem uma história muito longa também nesse sentido também. Por que dessa história, né? Entendeu? Que eu acho que um dia a gente até discutir a respeito disso. Mas nós vamos fazer Eu um acho episódio especial. Porque da escrita era importante e hoje se tornou supérfluo, quase diria assim, isso né? aí, datilografia, né? Exatamente, da tempo da passa, datilografia. O que é? A gente já falou Bom, sobre só pra- com sobre a certeza. datilografia, né? Tem gente que ele não sabe, né? O que é datilografia, né? Para quem não sabe, máquina de escrever, pessoal, é um negócio revolucionário. Você digita e já Sai na imprime hora. na hora. Rapidinho. Não precisa nem de impressora. Só não Não, pode e quando errava tinha o Eurexzinho lá pra passar aí, né? ué. Euronex lá no Você vê, o borracha, cara né? tava fora do tempo. Bom, Mas aí assim, só sabe- pra Pode falar. falar um pouquinho também aí, né? Pra gente, da Moraes, né? Lógico, Moraes, a gente claro. tá aí há 23 anos, né, no mercado, Sim. participando desse grupo maravilhoso aí, junto com o Junzi, com a Central, né? Hoje, como o Junzi falou aí, o grupo 30 imobiliárias, né? Sim. Pessoal bastante ativo, mudou bastante, né? Sim. A dinâmica, né? Muito bacana. E nesses 23 anos a gente tem uma passagem aí que eu coloquei, né? Né, junto ao Shopping Invest Sul, né? Participamos de algumas parcerias aí com as construtoras, fizemos alguns empreendimentos, 8, 9 empreendimentos na cidade. E
estamos aí, né? Felizes, né? Fazer parte dessa história de Maringá, né? Você falou que começou a imobiliária Moraes ali com uma fachada grande. Grande, mas porém pequena. pequeno interno. Onde que era na época? É uma quadra acima ali, era Avenida Brasil 2170. Era lá mesmo na Era Brasil. lá mesmo, na Brasil mesmo. Aí Você, eu mudei então- uma quadra abaixo, 1990. Tinha mais testado do que profundidade. Isso. Era até interessante que o cara parava o carro na frente e às vezes ele descia correndo, tinha 3 degraus ali, né? Aham. Antes de entrar, ele subia, a hora que ele parava, ele via a parede, opa, eu achei que ia profundo, entendeu? Não era só... Depois a gente mudou, né? Mas por isso que é importante Mas ter uma então- boa então- fachada. Uma Então boa só fachada. teve... Até hoje o Moraes só teve Só dois endereços. Graças a Deus, 23 anos, 2 endereços no mesmo local. A gente sempre vendeu ali na Operária, né? Sim. Raiz, né? A gente mantém ali na Operária, né? Então, feliz aí de estar participando dessa E história hoje, de Maringá. participação dos filhos, né? Dos filhos, Na- o João na- Pedro está comigo, a Ana, meu filho, também está comigo, né? Tenho 3 filhos, né? Aham. Pedro Luiz tem 12 anos, a Ana tem 21 anos e o João Pedro 22 anos, né? Os mais velhos estão com você lá Os hoje. mais velhos estão comigo hoje, participando e Na Moraes e da Moraes. Moraes e Moraes, né? Legal. Ajudando Espero bastante, que continue, né? Que Legal. dê sequência aí na... A proposta Essa- sempre foi o Então, mesmo endereço? e essa situação que o Cláudio está colocando, a gente infelizmente não vão ter essa ascensão de sucessão, né? diria assim. Sucessão, né? É, empresarial. Por quê? Porque a Lúcia não tem filhos, né? Então Sim. não sabe para quem vai, não tem. E eu também, meus filhos estão no Um outro médico ramo. e a outra- O médico no lógico, mas não ia pegar. Minha filha, eu tentei, ela ficou 2 dias, não conseguiu, foi embora, entendeu? Porque o negócio dela, realmente, ela ama o que ela faz. Então fica difícil, né? Então a gente realmente, primeira coisa, você tem que gostar. Sim, É. claro. E falar em gostar, a gente fala uma verdade que tem um velho ditado japonês que diz o seguinte: quando você trabalha por prazer, você nunca mais vai trabalhar. Entendeu? E é uma verdade. É o que eu pura faço. verdade. É onde que o Marcelo perguntou para mim agora também, o que é a proposta? Uma delas é isso aí. Quando eu comecei a trabalhar com imobiliarista, é uma característica diferente. Eu falei, bom, agora eu vou aposento e eu acho que agora, no meio de semana, se algum amigo me chamar para pescar, eu vou sair, né? Aí eu cheguei à conclusão que não é por aí, não. Ou você é profissional ou não é. Entendeu? Então, onde que fui fazer o Sesumar, depois de uma certa idade até, né? Presencial, teve 2 turmas presenciais, né? Teve. Tem a turma da Lúcia lá, que teve lá, ela fez na primeira turma, eu já fiz na segunda, depois agora é só a distância. E nisso, você indo para já praticamente 14, 15 anos já formado nessa área de Sesumar, que eu não estava querendo fazer nada nesse sentido, que eu queria só administrar. Mas eu vi que eu tinha que realmente ter, além do curso, aprender melhor, né? E é onde que você tem feito esse trabalho nesse sentido. Então eu acho que você, no espaço, qualquer área, você não pode ser amador, tem que ser profissional. Só para o pessoal entender, você fez a gestão imobiliária. Exatamente. Foi Você gestão. não fez com meu pai, com o Diógenes Pinto Júnior, não? Foi com ele que você fez? Em preto? Sabe o que ele fez? Ele foi Ele da turma, fez. acho que a Ele primeira foi turma presencial, então. Então foi a primeira dele. Foi a primeira turma, não é? Deve ser com a Lúcia, então. É, da Lúcia. Só tinha 90% era dono imobiliário. Né? E Meu minha- pai lá também, xerita, igual você. Vou fazer o curso aqui, vou fazer alguma coisa, porque eu fui em casa aqui. E era um curso, de certa forma, que surgiu meio diferente, né? diferente, Era legal. assim, Era um curso diferente, eu fiz Sim, também sim. gestão. Uma coisa Legal. assim, pô, gestão imobiliária. Era É, um curso- legal. E era uma interessante novidade, né? que o Tinha professor- vários cursos começando novos, né? E no gestão curso começou- nosso era interessante porque, como nós tínhamos uma prática, né? Sim. E o professor é mais teórico, né? Sim. E muitas vezes o professor, quando dava a matéria e tal, ele tudo bem e tal. Aí a gente entrava entrava como exemplo na prática. Ou até ensinando o Então- professor, né? Mais ou menos isso. Não vou dizer assim, né? É claro, tem muitas coisas no direito imobiliário, principalmente, a gente estava mais atualizado. Aí quando o professor falava alguma coisa, eu falava, ó, ontem saiu uma portaria tal, então você estava mais atualizado do que eles, praticamente. isso mesmo, né? Mas é que, legal. assim, é legal você ter dentro do espaço acadêmico também essa troca de informação. Sim. Que de repente, até nas primeiras turmas, que isso possa fazer com que o curso evolua também. Sim, sim. Né? Então, assim, só pô, vai- realmente, vamos Só lá. vai ver professora no... E também, Nelson, foi justamente quando você falou, quando eu fui fazer o curso, terminou o curso, eu senti na grade curricular, porque primeiro que eu já tinha outros cursos, então eu praticamente fiz algumas matérias só. Mas eu percebi que os colegas meus vinham perguntar, por exemplo, como eu sou formado em economia, eles vinham perguntar coisa de economia para mim, né? Aí quando eu vi a matéria, eu falei, mas essa matéria não está, como diz, condizente com a
o curso tecnológico, né? Sim. Então não precisava se aprofundar tanto assim. E é onde que eu fui. Aí, por isso que eu falo, muitas vezes sou meio cara de pau nesse sentido. E eu fui lá na coordenadoria e perguntei se eu podia dar meu espetáculo ali, sabe? Aí fui lá e conversei com o pessoal lá e falei, dentro da minha opinião, claro, que eu achava que o curso poderia ser assim, assim tal, entendeu? Ele anotou tudo. Daí um ano eles me chamaram novamente o curso, que eles queriam realmente mudar a grade, entendeu? E acho que de uma forma indireta acabei participando desse negócio. Eu falei que muita coisa, como é o curso nosso tecnológico, eu acho que tem que ser uma coisa mais prática, né? Falei, por exemplo, eu falei, podia montar uma grade numa matéria, por exemplo, o aluno sai, né? E sem saber como é que funciona. Se desse a escritura na mão, ele não sabia o que era a escritura. Apesar que o professor ensinou, mas ele não aprendeu naquele momento. Porque deu uma cópia, xerox. Sim. Isso. Ele veio, um dos colegas meus chegou e falou, isso aqui que é escritura? Quer dizer, me perguntando para mim, né? Entendeu? Então, são esses assuntos que eu achei interessante. Eu falei, mano, deixa eu lá dar um toque para ele e fazer a coisa na prática. Aí eu falei assim, faz uma dentro de uma grade, coloca a matéria de uma matéria que fala assim, vamos chamar assim, um fluxograma, por exemplo. Quando você pega um cliente chegou, fechou o negócio, primeiro passo, o que você faz? Então você vê aquele passo que você tem. Pega a escritura, certidões, não sei o quê, aquela coisa, toda a documentação. Né? Aí você faz o fluxograma. Pegou a casa, é uma casa, verifica se a matrícula está registrada, tá, né, toda a metragem, se não está, onde você vai correr agora? Na prefeitura, você vai regularizar isso aí, entendeu? Isso eu mostrando todo o processo, né? Todo o processo, desde o cabo até o registro do imóvel, entendeu? Aí mostrando para ele, acho que ele já podia ter uma matéria, porque aí com certeza o aluno ia aprender como você ia sair do... Mas o legal também é isso, né? A instituição tem abertura para isso. Exatamente. Está aberto a pegar essa sugestão e usar da melhor forma. Né? A primeira turma proporcionou isso, né? A primeira turma proporcionou essa... A grande vantagem dos corretores ainda é o suporte que nós temos dos cartórios. Esse é fundamental. Eles dão todo o suporte. Quando eu estava na gerência do cartório lá, justamente eu montei esse fluxograma para poder orientar as pessoas. E o que eu faço em algumas imobiliárias, quando eu vou lá, faço alguma palestrinha, explico o que é uma certidão, o que é aquela certidão, o que não é, para poder orientar justamente os corretores, ajudar nesse... Falta isso aí. Saber interpretar a matrícula, né? Tá lá, às vezes está com uma restrição. O que é um AV, o que é um R. Isso, saber interpretar aquela isso sequência Isso aí é outra coisa, outro programa que a gente pode fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Já está no nosso fluxograma. Exatamente. Por daí você vê. Só de documentação. Vamos falar de documentação quantos assuntos importantes que nós temos que fazer um trabalho nesse sentido. E, pessoal, só para vocês entenderem, nós estamos numa parte agora dessa parceria com a Central, que é específico para a gente apresentar os diretores, para mostrar a vida deles, né? Conhecer um pouco a vida conhecer deles. mais da Moraes, mais da proposta, né? E saber não só assim, existem as empresas, mas quem são as pessoas por trás das empresas? Bem isso. Né? E como que elas... Isso para que entre nós, da Central, a gente se conheça melhor também, mas que as pessoas de fora entendam quem é o Junzi, quem é o Cláudio, né? E esse é o intuito desses primeiros... Né? Estamos apresentando aí todos os diretores e tal. E aí também, depois, no sentido deles, nós vamos usar esses mesmos diretores para falar de assuntos específicos. Né? Hoje nós vamos fazer uma pauta disso, de documentação, bacana. Vamos fazer de lançamento, vamos fazer de locação específica, os cuidados que tem que tomar, né? Para isso, para aquilo. Então nós vamos ter bastante assunto para conversar. Tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Tem bastante Vai ser um mini curso. Mas aí, só para a gente está encaminhando aí para o final, mas eu queria saber assim, e agora? E o futuro aí da Moraes, Cláudio? Temos aí, caminhando, né? A gente está com um projeto com o Edson Cardoso, com o parceiro Vitor lá da GCLI. E tem 2 torres para ser lançadas. A gente está trabalhando bastante em cima disso. Bacana. Está caminhando bem. E fazendo... Hoje a gente está focado também na locação comercial, né? Comercial, mais comercial que residencial. E vendas de imóveis de terceiro, empreendimentos e tudo que a gente aprendeu ao longo de 23 anos aí de atividade, né? Em Maringá, né? Então, estamos caminhando. Né? Aproveitando o gancho. E por que Maringá? Por que Maringá? Porque Maringá é bonito, né, Jonas? Maringá é uma cidade planejada, linda, maravilhosa, evolui. Para quem está no ramo imobiliário, Maringá tem futuro longo pela frente. É igual a gente até brinca, né? A gente vem de Maringá, né? Nosso programa é Vendendo Maringá.
Te vende o quê? É bonito de ver, Os né? melhores Qualquer bairro profissionais que é você- a melhor cidade do país de viver, né? Qualquer lado você vê tudo expandindo, né? Loteamento, no centro é tapume. E de forma ordenada, né? Ordenado, né? Não é bagunçado. Não é bagunçado. Não é bagunçado. É bem, É isso aí. mantém. E a proposta? Pois é, a proposta, acho que infelizmente, eu acho que não vai dar essa sequência, como eu estava falando, né? Em função do não vou ter a sucessão. Mas nós estamos se agarrando até o último que der. Mas tem muita lenha pra gostei. queimar Tem ainda tempo aí, ó. ainda. Espero, não, espero. Tem muita lenha pra queimar Deus ainda. quiser. Não, só da entrevista com ele, a gente vê a dinâmica dele e o amor, né? O Sim, que isso. faz, né? É, E o mais que- as caminhadas que ele dá no bosque, sem parar. né? Não, e Exato. É o que eu querendo fazer. ele não tá em nenhuma diretoria, ele não participa. Tá em 4 diretorias? São 4 diretorias, né? Então a gente tem participado para Tem que realmente... queimar muita lenha. Então a gente tenta contribuir de uma forma ou muito outra, né? ativo, né? Fazer, né? Aham. Então é isso. Mas tem E- planos de e- futuro, sim. tem projetos. É como o Cláudio está colocando, né? Por que você está aqui em Maringá? Você gosta de Maringá? Porque praticamente eu sou maringaense, né? Estou praticamente a vida inteira aqui em Maringá. E os meus filhos, todos estão enraizados aqui realmente, né? Então é uma cidade que você não tem como você fugir daqui, né? Qualidade. Qualidade. E aí é engraçado, né, que a gente teve a oportunidade de entrevistar muita gente que veio de fora também, não só com o projeto da Central, como em outras Sim. entrevistas. E é engraçado como a forma que Maringá às vezes acolhe e a pessoa se identifica mesmo. Existe eu me apaixonei pela cidade, pelo jeito, para onde eu vou eu defendo, mesmo não tendo nascido aqui, não tendo sido criado aqui muitas vezes. E então tem essa coisa da paixão do maringaense, né? Mesmo do maringaense ou não maringaense pela cidade. Né? E por que a cidade cresce, sempre só tende a crescer? Simplesmente, Nelson, porque nós somos um polo universitário, né? E é aquela velha história, o estudante vem, os pais chegam e vê que a cidade é boa, ele acaba Vai ficando aqui, né? ficando por aqui, né? E às vezes ali se oferece oportunidade também, né? Para aqueles que estão se formando, acabam ficando por aqui. Hoje a gente também tem um polo de saúde, né? Polo de tecnologia, é um polo de várias coisas que hoje Maringá não é mais observada só pela região, né? Mas o Brasil todo está olhando para cá. É que eu estou falando que Maringá é uma cidade, justamente ela é uma cidade planejada, ela é uma metropolitana, né? Entendeu? Então não pode só pensar em Maringá, né? Você tem que ver a regional toda, né? E onde que você vê pouca cidade que eu falei que não tem favela, não é isso? Maringá não tem favela. Não tem favela. E tanto é que Maringá é uma cidade uma desse das mais porte, arborizada, né? Desse porte, arborizada e planejada. E tanto é que Maringá foi, a questão de que um mês atrás foram tido como a cidade cidade árvore do mundo. Do mundo, né? Foi pela Unesp, né? Unesp, tá? Agora Eu também não. eu vi que me era recordo também. Cidade Mas Árvore, foi- né? Cidade árvore. Foi certificada até, certificada, né? Foi exatamente. certificada, Isso aí. foi certificada. Então são tudo isso que vem Maringá evoluindo. é diferenciado. É diferenciado. Maringá, quem chega aqui conhece, não... A gente costuma pedir assim uma palavra final, um conselho, Uma quer começar? mensagem. Uma mensagem aí, conselho. deixar para o Conselho pessoal. que eu dou é tudo que você fizer, né, o trabalho que você fizer, que faça com amor, né, com carinho, com dedicação. Eu penso que você tem que se dedicar não pensando no seu retorno financeiro, é lógico que a gente trabalha para isso, porque é uma necessidade, né? Sim, É uma claro. consequência. Mas é a consequência, mas o amor e o carinho é o principal, né? Quando você faz o seu trabalho como se fosse com seriedade, mas tendo ele com prazer e fazendo com prazer, ele passa a ser um lazer. Você vai com um amigo para um happy hour, é negócio, você vai... Você é convidado para um churrasco, você realmente vive aquilo, né? E aí não é trabalho, né? É um trabalho, mas não é peso, né? Sim. Você faz com... Então, faça com amor e com carinho, com dedicação, sem pensar no financeiro. O financeiro é consequência, vai vir de qualquer forma. Mas faça acontecer. Isso que é importante. E aí, Junzinho, uma palavra final. Eu diria para todos os colegas corretores, né, empresários e tal, eu acho que eu vi uma frase outro dia que dizia o seguinte: não é preciso ser perfeito, tá? Para começar, o ser humano não é tão perfeito assim, né? Sempre que tem o que é preciso é ser verdadeiro. Tá? Nesse sentido que eu acho, daria essa mensagem para o pessoal, que seja verdadeiro.
É isso aí. Importante. Aí. Rapaz, Passar mais de uma hora. mas aqui tem história pra... Se deixar, a gente fica aqui mais uma horinha tranquilo. Ixi, Maria, tem E aí, que história acharam? aqui. Gostaram? Bacana, Bom, bacana. Muito bom. bom, bacana. Não, bacana, foi bate-papo. excelente. Quando vi da Renata, do Kleber na época, acho que só vi dos dois até hoje. Né? E eu, poxa, achei espetacular. Falei, que bom, né? Falei, Que bom. E você que está assistindo a É gente, isso aí. acompanhe todos os outros episódios E também, se Conheça gostaram, a vida de todos, compartilhem também. Compartilha. Né? Ah, vamos aproveitar o endereço da Moraes e Moraes, onde que está o telefone, Nós redes sociais. estamos, tiver página no nós Instagram estamos na também, Avenida redes Brasil, sociais. Avenida Brasil, 1990, ali na Zona 3, né? O nosso Insta, @moraisimóveismaringá.com.br, moraisimóveismaringá.com.br é o nosso site também, né? Telefone 3029-1990 e estamos lá à disposição para atender bem a todos, né? Fazer o melhor, né, que a gente tem aí para Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Estamos lá, né, Joãozinho? Ei, Pois Júlio, é, isso aí. qual que é o endereço, Então, rede social? Como que é? o Cláudio falou, ele falou que teve duas mudanças. Realmente Isso. nós tivemos duas mudanças por necessidade. Né? Primeiro porque o nosso local único que era, está sendo feito o prédio, que inclusive o hotel, Sim, o pessoal do hotel fazendo. está fazendo o prédio lá, né? Que é aquela é uma área, não minha, quer dizer, Na da minha 15. sócia, na 15. E hoje nós estamos lá na Nel Martins 2398, embaixo do Hotel Golden Gá. Tá? Legal. Nós estamos lá com um espaço bem espaçoso, até gostaria que todos, colegas, nossos corretores, pudessem ir lá na visitar, tomar um café, um chazinho lá, Vou lá, sempre hein? tem lá. Pode ir lá que será bem recebido. Eu fui na época que estava Maravilha. inaugurando lá. Legal, Bacana, show de bacana. bola. E a rede E, social, e a rede telefone? social nós temos aquela proposta imóvel, qualquer proposta imóvel, você entrar no site, Instagram, tal, entra tudo lá no próprio proposta imóvel. Telefone? É 3221 4500. Entendeu? 3221 Depois no celular 4500. nosso aí, né? Que é comum, o pessoal já Agora souber. é no WhatsApp, né? É tudo WhatsApp, Tudo né? Hoje. WhatsApp. Incrível, né? Hoje É isso aí, pessoal. Passou muito rápido. Foi É. muito bom, muito bom. Mas Que bom. foi- O tempo vai obrigado, embora, né? obrigado mesmo. Foi por ter prazeroso. participado. Muito estar bom. com Nossa, vocês. Muito também, bom estar com ó, vocês. Companheiro aqui. A gente sabe que a gente A podia ter recíproca falado muito é mais, tem muito verdadeira, mais coisa, principalmente do Cláudio, né? O Cláudio aqui, rapaz. É isso aí, gente. Mas sempre a gente Obrigado. termina aqui. Só né? pra, Desculpa, só pra ler tá brincadeira, difícil, né? Ó, E aí, só ó. pra dar um brinde. É isso final. aí, Tá, pessoal. é, Valeu, valeu. Vamos aí, boa. E desejar a todos um Feliz Natal, Ah, um Santo Natal. Bem lembrado, Feliz bem Natal, lembrado, Que Deus bem abençoe a todos. Valeu. Pessoal, é isso aí. Terminando mais um episódio da Vendendo Maringá, junto com a Central Imob. Vocês perceberam que cada um melhor do que o outro. Não percam nenhum. Sigam a gente nas redes sociais, @Vendendo Maringá, @Central Imob e no YouTube Vendendo Maringá. É isso aí, né, Nelsinho? É isso aí. Acabamos mais um. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Show de bola. Até mais. Pessoal, um abraço. Que Deus Valeu. abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um Amém. abração. Fique com Amém. Deus. Top, né?